Entrevista. As russas continuam a ofensiva em várias regiões do país. Moscou concentra seus esforços militares em Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana, com 1.400.000 habitantes, onde as tropas russas desembarcaram de helicóptero. Um ataque atingiu esta manhã a sede da polícia local e a Universidade de Kharkiv, localizada a 50 quilômetros da fronteira russa. Pelo menos 4 pessoas morreram e 9 ficaram feridas nesses bombardeios. Neste 7º dia da invasão, o exército russo anunciou ter tomado também o controle de Kherson, cidade ao sul da Ucrânia, na fronteira com a península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014. O exército russo já conquistou o controle do porto de Berdyansk e executa uma grande ofensiva contra Mariupol, também no sul do país. Por lá, a Grécia começou a retirada de seus diplomatas, jornalistas e cidadãos diante do avanço das tropas russas. Já na capital ucraniana, Kiev, os moradores que não fugiram se preparam há vários dias para um ataque russo. Mas, segundo o Pentágono, neste momento, o exército russo está parado, prejudicado pela resistência ucraniana e por dificuldades no fornecimento de combustível e alimentos. Vamos ouvir agora o depoimento de uma moradora de Kiev. Сирены у нас постоянно. Но люди уже на самом деле привыкли, уже как бы много... Depois de alguns dias na expectativa deste ataque, você se acostuma e tem cada vez menos medo. As sirenes anti-bomba são acionadas o tempo todo, mas vejo pessoas continuando a fazer compras enquanto os alarmes soam. Obviamente que para algumas pessoas é pior. Alguns vivem o tempo todo no metrô ou em abrigos antiaéreos. Eu me escondi só uma vez, mas o clima estava muito tenso. Estava muito sujo, empoeirado. Então decidi me refugiar em casa. Eu durmo no corredor, onde não há janelas. É o lugar mais seguro da minha casa. Nós estamos já aqui ao vivo com o economista Ranulfo Vidigal, porque tão importante quando discutiu, ou mais importante que discutir agora as causas desse conflito, dessa guerra, é saber assim, as consequências mais imediatas sobre o bolso dos brasileiros, dos nós aqui pobres mortais. Isso tem reflexos enormes sobre a economia brasileira, sobre a economia mundial. Ranulfo Vidigal, economista e colunista do Portal Viu. Bom dia, Ranulfo. Bom dia, meu caro Roberto. Tudo bem, meu amigo? Tudo ótimo, Ranulfo. Manhã de quinta-feira, primeiro dia pós-carnaval, efetivamente, porque quinta-feira de cinza ainda é a ressaca do carnaval. Portanto, o ano efetivamente no Brasil começa agora, Ranulfo. E nós já começamos aí sentindo, aí vislumbrando consequências diretas dessa crise na Ucrânia e na Rússia, no leste europeu, aqui para a economia brasileira, Ranulfo. Ranulfo, o que você acha que acontecerá para o brasileiro de forma mais imediata em decorrência desse conflito? Bom, Roberto, de certeza, aumentos nominais de preços de trigo. O trigo é que faz o nosso pãozinho do café. Aumentos nominais de carnes, porque a Ucrânia é uma grande produtora de milho, e o milho é a ração para a produção em escala dos animais, frango, carne de boi e carne suína, e combustíveis, né? Antes dessa guerra chegar ao nível que já chegou, o petróleo estava a $90 e já havia uma defasagem de cerca de 10% da gasolina, com essa regra de paridade internacional que foi iniciada no governo Temer e que foi mantida pelo governo atual, e que é uma insanidade total, que se já estava 10% defasado com o petróleo a 90%, o petróleo batendo ontem $115 por barril. Eu nem preciso fazer a conta aqui para o seu grande público para que ele compreenda que novos aumentos virão muito rapidamente. Como o petróleo tem ramificações para o diesel, portanto, os alimentos e outras coisas mais que são
geradas e levadas para supermercado e outros lugares com caminhões serão também majorados. Tanto a inflação nossa, que já está alta, bateu 10% em média no ano passado, dificilmente vai ceder diante dessa nova situação. Internacionalmente, Roberto, o que vai nos atingir é a recessão. Porque o que mais me impressionou esta semana, nas últimas horas especificamente, foi a presença de 40 empresas internacionais saindo da Rússia. Ora, quando você admite que a sua empresa de grande porte, uma montadora, uma petroleira, uma empresa de cartões de crédito, sai de uma economia como a russa, que é a 11ª mais importante do planeta, e tem praticamente o maior arsenal bélico do planeta, você está admitindo que vai ter prejuízos e vai demitir pessoas. Portanto, isso é uma sinalização de que os grandes líderes empresariais do mundo estão já contando com uma grande recessão, uma grande estagflação, que é o somatório de inflação alta com baixo crescimento em escala planetária. Isso, evidentemente, vai, em algum momento, rebater e vai dificultar ainda mais a recuperação econômica do Brasil, que nesse momento está rastejante e tentando recuperar empregos para a sua população. Essas são as minhas primeiras impressões, Roberto. A agência TASS, Ranulfo, a agência russa, está dizendo aqui hoje, de notícia, que as taxas de câmbio do dólar e do euro atingiram recorde novamente na Bolsa de Moscou, quando o dólar atingiu 118,35 rublos, ou seja, cada um rublo vale 118 dólares e 35, enquanto o euro 125,65 rublos durante as negociações. Então, às 11 horas e 44 minutos, horário de Moscou, o dólar subiu 11,63% a 118,35 rublos. E às 11 horas e 49 minutos, o euro subia 8,38 a 125,065 rublos. E a partir das 12 horas e 20 minutos, horário de Moscou, as taxas de câmbio do dólar e do ouro desaceleraram o crescimento. O dólar subiu para 117 rublos, mais 10,36%, enquanto o euro subiu 7,94% para 124,6 rublos. Obviamente que estamos falando aqui do mercado interno na Rússia, mas também no cenário internacional que nós vamos acompanhar agora é um fortalecimento do dólar, pelo menos nesse momento imediato, e paralelamente o Banco Central norte-americano ele anuncia a possibilidade de elevar uma taxa de juros, o que sinaliza o seguinte, que a economia norte-americana nesse momento ela é a mais favorecida com essa guerra entre Ucrânia e Rússia, porque ela se torna um porto seguro para investidores. Investidores devem migrar para o mercado norte-americano. Não é isso, Ranulfo? Perfeito, perfeito. O velhinho Biden, que vai vender armas e lucrar muito com essa guerra, porque as armas são produzidas nos Estados Unidos, gera empregos nos Estados Unidos. E aí ele vai mandar essas armas, ele já liberou 300 milhões de dólares de ajuda entre aspas, mas é arma, para a Ucrânia, que vai ser na forma de arma. Com isso digamos assim, ele aumenta o potencial da sua indústria bélica, emprega mais gente, não manda nenhum americano para o campo de guerra lá na Ucrânia, portanto ninguém vai morrer, quem está morrendo são os soldados ucranianos, os soldados russos, quem está sofrendo são as populações dali do entorno da Ucrânia, precisando sair às pressas das suas casas e migrando para outros lugares, né? E os Estados Unidos estão sendo os grandes vencedores, porque o dólar está se fortalecendo, os capitais estão saindo de vários locais e indo para a taxa de juro americana, para os títulos americanos. Portanto, foi uma jogada bastante interessante essa, que no curto prazo está dando grandes dividendos para a economia americana. Eu não sei se desculpa a expressão que eu vou usar,
essa desgraça toda, se isso vai chegar a bom termo no médio e longo prazo para a população e para a sociedade como um todo em escala planetária. E uma coisa que eu estou observando também, você como jornalista com certeza viu primeiro do que eu, é de que no primeiro minuto da guerra o que morreu foi a verdade. Ela morreu de morte morrida. Porque o que está se tendo são narrativas de um lado e de outro para convencer a sociedade em escala planetária que alguém tem razão. Ora, numa guerra dessas proporções, né, alguém ter razão é uma coisa assim tão relativa e tão absurda que eu e você ficamos assim de queixo caído, né? Ficamos. E os Estados Unidos está censurando, inclusive, as mídias russas, a RT, que é o canal Russia Today. Vários canais russos estão sendo retirados do YouTube, estão sendo banidos, estão migrando até para o Telegram. Assim, a versão em inglês eles estão tirando. Então, realmente, a verdade estão exterminando, está sendo sumariamente executado. Mas uma coisa que me chama a atenção, Ranulfo, nessa questão ainda, e acho que está intrigando, é o seguinte: o mundo é que a Rússia não anunciou a sua resposta às sanções. De que forma ela vai sancionar também as nações que elas consideram hostis, que participam desse pacote de sanções contra a economia russa. Isso é que está me intrigando, porque a Rússia é um grande fornecedor de matéria-prima, é um grande fornecedor de gás. E a Europa se abastece com gás da Rússia. 40% do gás russo hoje, ele abastece a Europa. Eu não sei de onde a Europa vai tirar gás. Então, assim, quando você fala em curto prazo, eu concordo. Que a gente sabe que essas medidas em curtíssimo prazo, elas desfavorecem completamente a economia da Rússia. Mas não sabemos o que vai ser daqui a pouco, a médio e longo prazo. Como essa situação ela vai se configurar, né? Olha, Roberto, o que nós estamos presenciando em escala planetária é uma grande crise e os Estados Unidos inteligentemente exportando sua crise para os países europeus. Os países europeus vão passar muitos anos de baixo crescimento pela incerteza e pela questão muito bem colocada por você do fornecimento do gás, né? Por exemplo, a Alemanha, toda a sua indústria depende do gás russo. A Itália, nos consumidores residenciais, depende do gás russo. No entorno da Rússia, nos países que eram da cortina de ferro no passado, dependem quase 100% do gás e do petróleo russo. Portanto, o que estamos vendo, que estamos presenciando nesse exato momento, é uma insanidade completa, uma tentativa de destruir a 11ª mais importante economia do planeta, a economia russa, no sentido de tentar fazer com que um lado se saia vencedor, quando eu não consigo ver vencedor nessa guerra. É bom a gente falar em 30 segundos do que é a história desse negócio. Isso nasceu na luta entre o Pacto de Varsóvia, que era comunista, e a OTAN, que representava o capitalismo nos anos 50, nos anos 40 do século passado. Isso acabou, gente. A União Soviética morreu nos anos 90 do século passado. A Rússia agora é capitalista. A OTAN é completamente capitalista. Então, na verdade, o que está se lutando por uma Ucrânia é para que o excedente da Ucrânia vá para algum lado, que não seja o que está acontecendo agora, mas com implicações seríssimas no caráter humano, né? E aí, nesse particular, algumas televisões até aumentam, dramatizam, já disseram que a Ucrânia perdeu 800 mil pessoas, ok, é muita gente, mas a Ucrânia tem 50 milhões de habitantes, portanto, uma parte expressiva da população ucraniana ainda está no seu território. As 800 mil pessoas que saíram, muito provavelmente são pessoas altamente qualificadas, de classe média, que saem nos seus carros e vão para os países vizinhos e vão para os seus familiares em outros países e estão fugindo da guerra.
mas tem muita gente, os 50 milhões de ucranianos, continuam na Ucrânia e sofrendo sem luz, sem água e outras coisas mais. Portanto, o que nós, eu e você, tenho certeza, estamos lutando e pedindo é que pare tudo isso, né, para que a economia em escala planetária possa fluir e os empregos possam surgir. Porque o que vai acontecer agora inicialmente, os Estados Unidos ganhando em termos relativos e o resto pagando a conta. Se eu estiver errado, você, por favor, me corrija. Concordo perfeitamente. Gênero, número e grau. O Ranulf tem um outro detalhe também, que a mídia brasileira, ela parece estar narrando o jogo de Fla-Flu, né? O jornalismo no Brasil parece estar narrando o jogo de Fla-Flu. De um lado está a Ucrânia, que é Flamengo ou é Fluminense, e do outro lado está o outro clube adversário. A Globo News parece que quer se filiar à OTAN antes até da Ucrânia, quer entrar para a OTAN antes da Ucrânia. Então, assim, é um negócio esquisito, porque o que menos se discute no Brasil são as consequências disso para a economia do país, o que vai acontecer, o que vai provocar, né, o que vai acontecer na economia mundial. Acho que essa questão precisa ser discutida com um pouco mais de seriedade, né, o Ranulf? Sim, nós estamos diante de uma queima em larga escala de capitais, porque enterrar a Rússia em função das discordâncias políticas com o seu líder, o Putin, é uma insanidade completa, porque a Rússia é uma grande potência militar e uma economia representando a 11ª do planeta. Portanto, o que mais me assustou nesse movimento todo foram as 40 empresas internacionais saindo da Rússia. Ou seja, elas estão querendo mesmo que a economia russa, se ela não reagir, e muito provavelmente ela vai reagir, no sentido de encampar essas empresas e tomar esses setores para evitar o desemprego, ela vai ficar numa situação delicadíssima, e, evidentemente, que a economia internacional vai sofrer. Nesse particular, eu quero realçar a atitude extremamente interessante da China. A China está lutando bravamente pela paz. Se colocou, inclusive, para intermediar e terminar esse conflito, porque, nesse momento, a China já entendeu que, se enterrarem a Rússia, a próxima tentativa de ser enterrada é contra ela, né? Porque é ela quem está evoluindo no mundo através da rota da seda, que você tão bem sabe quanto eu. Exatamente. Dificilmente essa nova conjuntura mundial ela vai ser alterada, essa dinâmica, né, esse novo mapa mundial que está se redesenhando, ele vai ser modificado, a não ser que se impõe uma terceira guerra mundial, que vai nos impor uma quarta guerra brigando de arco e flecha, né, Ranulf? Que vai ser destrutivo. Exatamente. Ninguém sobreviverá, né? Então, ninguém sobreviverá, porque dizem que só sobram as baratas quando você tem o arsenal atômico sendo utilizado contra A ou B, né? O Putin já ameaçou de colocar em prontidão o seu arsenal atômico. Olha que coisa, olha que coisa nós chegamos, a que nível nós chegamos de instabilidade e de insensatez, né? Portanto, chegou a hora de recuar, todos recuarem, no sentido de que possamos salvar vidas e salvar renda e emprego. E nesse particular eu quero mais uma vez realçar a atitude chinesa. Meu caro Ranulf Vidigal, economista, colunista do Portal Viu, muito obrigado aqui pela sua participação no Direto da Redação nessa quinta-feira, Ranulf. Uma ótima semana para todos os amigos e parabéns à sua equipe, meu amigo. Muito obrigado, Ranulf. Um grande abraço.